Olá, bom dia. Meu nome é Ana Clara, eu sou engenheira civil. O trabalho foi desenvolvido em conjunto com o Iago Martinati, sob a orientação do professor Pantoja, ambos engenheiros civis. O nosso trabalho ele diz respeito ao modelo de depreciação com base em desempenho para avaliação de imóveis urbanos em área tombada do Plano Piloto de Brasília. Deixa eu passar aqui. Bom, para contextualizar, é importante destacar a importância da avaliação de imóvel, visto que as patologias normalmente se manifestam por falta de manutenção e podem agravar ou até mesmo danificar outras estruturas se não forem devidamente monitoradas. O objetivo do estudo é comparar a eficácia do método de Martinat por meio de um laudo técnico com outros métodos que analisam o estado de conservação. Então, é aplicar o mesmo laudo técnico para três métodos diferentes. A gente sabe que cada método tem a sua particularidade, tem as suas premissas, as suas variáveis. Todavia, a gente espera que no resultado se apresente uma congruência nos valores, né? Visto que a gente vai aplicar para uma mesma avaliação. Então, a seguir, a gente vai abordar um pouquinho desses métodos e, no final, apresentar um comparativo desses resultados. Uma introdução de que a NBR 14653 apresenta que a escolha da metodologia para avaliação do imóvel é função basicamente da natureza do bem avaliado. O método de depreciação de Rosheidek, ele é apresentado por essa fórmula, que é um método misto, na verdade, né? Que a gente tem o método de Ross, que varia de uma forma não linear, relacionado ao estado de conservação do imóvel de Heideck, que no caso é o estado de conservação apresentado desculpa, a variável C na equação. Então, o método que a gente vai utilizar é o de Rosheidek, mas proposto por Pimenta, que ele foi criado com o intuito de apresentar uma modelagem mais rigorosa no âmbito da avaliação da depreciação física de imóveis, avaliando vários elementos dentro da construção desse imóvel. E aí a gente pode observar nessa tabela que esses elementos, eles são, por exemplo, poderia ser um elemento de fundação, uma superestrutura, uma alvenaria. E esses elementos, eles vão constituir esse produto final dentro da análise. Basicamente, associado aos elementos, a gente vai ter os respectivos custos das porcentagens que cada elemento apresenta dentro de uma análise global de um imóvel avaliado, diferenciando da equação anterior que diz respeito do imóvel global. Aquele seria o método de Pimenta 2011, seria o primeiro método que a gente vai aplicar. O segundo é o método de Galendi. O método de Galendi ele foi aplicado à norma 15575, a qual apresenta o desempenho de uma edificação e que esse desempenho ele pode ser definido pelo comportamento dos seus sistemas. Então, as premissas da norma consideram a influência do tempo, aspectos qualitativos, quantitativos e o ajuste no equilíbrio entre os fatores, tal como apresentado nessa equação. Então, a gente tem o fator de idade, o número de não conformidades, a intensidade e criticidade de não conformidades e o fator de simetria. Então, a gente tem uma raiz cúbica aqui nesse caso. Esse vai ser o segundo método que a gente vai aplicar. Já o terceiro método, e o que a gente está dando ênfase, que é o método proposto por Martinat, consiste na adaptação e integração entre os métodos apresentados anteriormente para o cálculo da depreciação da edificação. Ele basicamente foi um método, um modelo multiparâmetro, onde trouxe a integração de desempenho, degradação e depreciação. O método, então, propôs a correlação da inconsistência obtida quando a idade real for superior à vida útil de projeto proposto por Rosheidek. Além disso, ele
tem a proposição de remover a função F1, proposta na metodologia por Galland, apresentada no slide anterior, além de reduzir a potência da raiz em 1. Então, ao invés de ser raiz cúbica, vai ser raiz quadrada. E aí a gente apresenta de forma sucinta essa equação, em que a gente só vai ter os fatores F2, F3 e F4, novamente numa raiz quadrada. Agora a gente vai falar um pouco sobre esse laudo, né, que foi apresentado. Então, o imóvel analisado consiste num prédio comercial de aproximadamente 2.400 metros quadrados, localizados no setor comercial norte da 405, em Brasília, Distrito Federal. Essa realização do laudo foi feita em julho de 2019. Esse laudo de consultoria técnica teve como objetivo diagnosticar as patologias desse imóvel, cujos elementos estruturais foram estudados detalhadamente, acompanhado por registro fotográfico, consideração e conclusões de criticidade das anomalias apresentadas. Aqui é uma exemplificação desse levantamento realizado no laudo. Como eu disse, foi um laudo bem extenso, então aqui a gente está trazendo algumas apresentações, por exemplo, fissuras, telhas quebradas, necessidade de implantação de SPDA, ajustes de algumas normas, por exemplo, que foi requerido na norma de sistema de iluminação de emergência, entre outros. Aqui é só um exemplo. Como eu disse, o laudo ele está bem detalhado, ele está bem com bastante imagem, bastante conclusões acerca das anomalias identificadas. Então, diante da fundamentação teórica e do laudo apresentado, a gente vai seguir para essa aplicação do método proposto por Martinat e comparar com os demais métodos de avaliação. E para isso é importante destacar que a gente utilizou como a vida útil o que foi comparado à tipificação de moradias unifamiliares de um piso, de acordo com Bezelga, que é esse quadro 6 apresentado no slide. Então, foi essa premissa que a gente utilizou para a definição de vida útil. Ainda relacionado à premissa, a gente está utilizando a idade real, de 45 anos, idade aparente e a vida útil. Para aplicar especificamente para Galland e Martinat, é preciso uma análise de criticidade por sistema, que é esse quadro 7 apresentado. Heideck não precisa desse fator. As duas outras metodologias vão precisar. Então, aqui a gente já levantou, de forma geral, o que foi realizado para que a gente, no próximo slide, consiga visualizar, deixa eu até já mudar, aqui a gente já consegue visualizar que os parâmetros, eles não são os mesmos, né, para um mesmo modelo. Heideck vai utilizar a criticidade do sistema, vida útil, por sistema e global, Heideck proposto por Pimenta, né? Galland já vai utilizar aqueles fatores apresentados, 1, 2, 3 e 4, de acordo com aquela equação que a gente apresentou por sistema, ao qual a gente chegou à depreciação global também, e Martinat, que já utilizaria só o fator 2, 3 e 4, raiz quadrada nesse caso, que também chegamos a uma depreciação global. Então, conforme eu disse, cada método tem seus parâmetros, tem as suas variáveis, a gente tentou aplicar de forma muito coerente, fazendo um comparativo desses métodos, mas o que cada premissa dentro das metodologias apresenta. Então, para não destoar muito o valor dos resultados, né? Então, aqui, como conclusão e resultado, a gente pode observar que a depreciação global, por metodologia apresentada aqui no gráfico 2, a gente vai agora apresentar esse resultado muito com base no de Martinat, como eu disse, é a nossa ênfase de aplicação. Esse resultado de Martinat, ele apresentou um valor intermediário entre as duas metodologias que foram avaliadas no âmbito da depreciação
global, né? Já a depreciação por sistema, a gente consegue identificar uma maior disparidade entre os métodos de Pimenta e o método de Galland. E o comportamento dos resultados obtidos com a metodologia de Martinat foi sempre inferior aos resultados de Galland, conforme apresentado aqui no gráfico 1, né? Depreciação por sistema. De modo geral, os resultados aplicados para as três metodologias, a gente consegue observar que a proposta de Martinat, que qual foi a proposta de Martinat? Obter um resultado robusto, independente da idade atual ou da vida útil de projeto da edificação. Essa proposta, ela se mostrou muito condizente, ela está bem alinhada com as duas metodologias, cada um com a sua proposta, né? E ela se mostrou bem condizente quando comparada a essas duas metodologias. Então, a gente ficou muito satisfeito com o resultado, com a aplicação metodológica, e a gente pôde ver que tanto numa aplicação por sistema quanto metodológica, essas metodologias elas têm uma relação, né? Elas conversam entre si e que Martinat está ali de modo geral, na média, né, desses resultados. Então, está bem coeso. Essas foram as referências que a gente utilizou para o estudo em questão. É isso, obrigada em nome dos demais autores, esperamos que tenham gostado. A gente se encontra à disposição para qualquer esclarecimento que se fizerem necessários. E, novamente, bom dia. Obrigada.